Chegamos na lição de número 11, aqui da classe dos jovens, deste quarto trimestre da CPAD, onde nós estamos trabalhando um texto escrito e comentado pelo pastor Marcelo de Oliveira. A lição 11 vai cair no dia 15 de dezembro e trabalha sobre o tema proteção contra a inveja à luz de Provérbios. Você precisa observar isso aí, tá bom? E é importante também você iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está em Provérbios, capítulo 14, versículo 30, que é o texto principal. Leia o texto principal, leia o resumo da lição. E a leitura bíblica em classe está então em Provérbios, capítulo 23, versículos 17 a 21. Depois, capítulo 24, versículos 1 e 2. Leia esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui, gente boa, se inscreve no canal, envia essa aula para alguém, deixa o teu comentário aqui também porque me ajuda. Lembra que eu estou comentando aula de segunda a sexta-feira para você e postando material aqui no YouTube e no Spotify também, sempre às 18 horas. Toda terça é o encontro marcado da classe dos jovens. A minha oração é que Deus te use na palavra, que a sua aula seja de excelência e que o Senhor te abençoe poderosamente na EBD da sua igreja através dessa ministração. O que a Bíblia fala sobre a inveja? Na aula de hoje nós vamos parar para entender sobre esse tema com você à luz de Provérbios. É importante você observar a definição de inveja já de cara na tua ministração. A inveja, na realidade, é um anseio através de um ressentimento pelas posses das outras pessoas, seja em uma posição, seja na questão da própria fortuna que a pessoa tenha, essa busca pelaquilo que é alheio, ou seja, por aquilo que é de alguém. A inveja é o resultado do pecado, é o resultado da nossa natureza carnal. Dá uma olhada em a leitura bíblica de Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Leia esse texto. Ela é, na realidade, uma ação da própria carne. A inveja ela é diferente do ciúme. É importante você trabalhar isso aí, tá? Enquanto a inveja é uma reação por falta de algo, ou seja, essa busca por algo que não é seu, o ciúme, na realidade, é o medo de perder aquilo que você já possui. Então, tem essa diferença da inveja e do ciúme. A Bíblia fala que a inveja também se relaciona com a cobiça, esse desejo por aquilo que pertence ao outro. Êxodo capítulo 20, versículo 17, Josué 7, 21. Se eu fosse você, eu fazia a leitura desses versículos em sala de aula. Os exemplos bíblicos que vão demonstrar especialmente ao algo nocivo causado pela inveja são o exemplo de Caim e Abel. Você pode escrever isso, está lá em Gênesis capítulo 4, versículos 3 e 5. Leia isso, tá? Você tem um exemplo também de Esaú e Jacó. Esaú que invejou o seu irmão pelo caso da sua própria bênção recebida por Isaac. Gênesis 21, 41 faz questão de falar sobre isso. Raquel e Lia, Raquel tinha inveja da sua irmã por gerar filhos. Gênesis 30, versículo 1. Saul e Davi, Saul que tinha inveja do seu genro pela própria questão do sucesso que o próprio Davi tinha. 1 Samuel, capítulo 18, versículos 6 ao 16. Os líderes judeus também tinham inveja de Jesus e queriam matar Jesus. Marcos 15, versículo 10. E a inveja, ela pode ser um problema para a tua saúde emocional. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 14, versículo 30. E hoje a gente vai observar isso dentro da Bíblia. Tiago adverte a gente contra as consequências da inveja. Capítulo 3, versículo 14 a 16, o próprio apóstolo Tiago fala sobre o problema da inveja. Jesus também ensinou que a inveja é uma realidade da impureza do coração humano. Isso está em Marcos, capítulo 7, versículos 21 ao 23. O amor cristão, então, vai combater a inveja de forma muito clara, porque o amor ele é paciente, ele não é invejoso. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Você pode ler esse versículo também. E os crentes são exortados a abandonar a inveja. Dá uma olhada no texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. O próprio Pedrão faz questão de falar sobre isso. A inveja também é
a realidade de um coração insatisfeito, ingrato, entregue ao caminho do pecado. Já deu para perceber que hoje nós vamos olhar para Provérbios, olhar para a Bíblia e entender como a inveja traz prejuízos para você. Então não tem inveja de ninguém, tá? Aproveita e mostra que você tem um coração grato, deixa o teu likezinho aqui nesse vídeo e também comenta de onde você está me assistindo aí, em nome de Jesus. Vamos então observar essa questão junto com você. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material e dinamizar a tua administração, olha, eu tenho um material que vai te ajudar, Facilita EBD, onde você encontra o esboço da aula que eu estou sempre trazendo para você ministrar uma aula de excelência na escola bíblica dominical da tua igreja. Você acha o esboço, você encontra os slides. Você pode acessar, a nossa assinatura é trimestral no site facilitaebd.com.br, onde você entende como funciona, dá uma lida primeiro para você conhecer como funciona esse trabalho. Você também pode clicar no link na descrição desse vídeo. A nossa assinatura é trimestral e vai te ajudar muito a ministrar uma aula de excelência já no próximo trimestre de 2025. Vamos deixar de conversa então. Depois você analisa, dá uma olhada aí, que Deus abençoe você. Primeiro ponto da aula de hoje, trabalha então sobre o seguinte tema: um conselho contra a inveja. No primeiro ponto da lição, muito interessante você fazer a leitura de um versículo bíblico. Gênesis capítulo 3, versículos 8 ao 14. Lê esse texto, onde você vai perceber o mal que a inveja pode causar. E o primeiro subtópico fala sobre a inveja, que adoece também o teu corpo. No primeiro subtópico, o pastor Marcelo de Oliveira vai abordar a leitura de Provérbios capítulo 14, em descrever de forma muito especial que a inveja pode também trazer prejuízos para a tua própria alma, mas ao mesmo tempo prejuízos para a saúde do teu próprio corpo. Lendo esses versículos do 1 ao 19, lendo também os versículos 20 ao 35, ele faz questão de descrever, à luz das escrituras, a partir da análise desse texto, especialmente Provérbios 14, 30, que a inveja traz o prejuízo para a tua saúde física também. Então você já pode abordar sobre isso no teu coração. Um coração sábio vai cultivar então a paz. Esse amor então, dentro da palavra, traz essa perspectiva de uma verdadeira cooperação, de uma vida linda e limpa para a glória de Deus. Por outro lado, um coração que é guiado e controlado pela inveja, vai adoecer, levando essas pessoas então a praticar aquilo que não é bom para com os outros. Dessa forma, a inveja passa a ser algo nocivo contra a tua vida, contra a tua saúde, e pode trazer prejuízos para você. E é importante você observar que a Bíblia também trata e classifica a inveja como pecado. Há referências bíblicas que descrevem que a inveja é vista como pecado. Dá uma olhada no texto bíblico de Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Gente, lá atrás já tinha um alerta contra a inveja. Esse sentimento pode levar você a prejuízos terríveis e você pode trabalhar esse texto junto com os teus alunos. A Bíblia também vai oferecer orientações específicas em relação à inveja. Então anota aí. A primeira orientação que você vai observar é não invejar alguém, especialmente aquele que pratica o mal. Dá uma olhada em Provérbios 23, 17. Vai te ajudar a entender isso. Você também precisa observar outro detalhe. Não seguir o caminho dos invejosos. Dá uma olhada em Provérbios capítulo 3, versículo 31 com os teus alunos. Também observe que a inveja pode ser incontrolável. Provérbios 27, 4 vai te ajudar a entender isso também. Dá uma olhada e observe que a inveja gera confusão e gera também toda espécie de males contra você. Tiago 3,16. Olha só como o sentimento da inveja pode ser prejudicial contra a tua vida. E aí, você também concorda que a inveja pode trazer prejuízos para a tua própria saúde física? Deixa o teu comentário aqui também. Vamos então para o segundo subtópico, que aborda agora sobre o seguinte argumento: não tem inveja do pecador.
No segundo subtópico, você também pode abordar, especialmente segundo o pastor Marcelo de Oliveira, que o capítulo 23 de Provérbios vai integrar agora uma coleção de textos que vão apontar para a sabedoria moral e espiritual em Provérbios. Um versículo que você pode observar é o versículo 17 do capítulo 23, onde o texto vai aconselhar os jovens a não terem inveja dos pecadores. O versículo diz o seguinte, ó, não tem inveja no teu coração dos pecadores. Antes, no temor do Senhor, preserve, ou seja, oriente o teu dia, oriente a tua caminhada. Nesse detalhe, você vai perceber que os jovens precisam então colocar o seu coração, a sua vida, a partir da orientação bíblica. Tem uma passagem que você pode dar uma olhada. É o versículo 19 e 21 do capítulo 23, junto com os teus alunos, onde você percebe essa perspectiva do caminho daquele que serve a Deus e do caminho daquele que não serve a Deus. O texto vai te advertir também o seguinte, sobre o teu estilo de vida, o estilo de vida do jovem cristão e o estilo de vida do jovem que não serve a Deus. Porque o berberrão e o comilão acabarão em pobreza. Está lá em Provérbios 23, 21. Esse texto faz questão de escrever os efeitos negativos que são causados pela inveja e pelo caminho daquele que segue esse caminho aí, tá? Observe também outra passagem que o próprio apóstolo Paulo também orienta. Filipenses agora capítulo 2, versículo 3. Olha o que o Paulo fala. Nada façam por ambição egoísta, por vaidade, mas com humildade. Considerem os outros superiores a si mesmo. Olha aí o antídoto para você combater essa inveja. Observar a humildade no teu coração, o poder da graça de Deus sobre você. Nós também podemos ser alvos da inveja. A inveja ela pode ser causada por pessoas que nos conhecem, que conhecem você, que querem ter aquilo que você tem, mas a Bíblia também nos alerta de forma muito clara a buscar essa graça de Deus e a proteção divina. Nós devemos orar por aqueles que nos perseguem, nós devemos orar por aquelas pessoas que têm inveja de você e devemos orar para que o Senhor também te dê sabedoria e te sustente. Leia o texto de Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28, onde a Bíblia vai te ajudar a vencer essa perspectiva. Algumas pessoas na Bíblia enfrentaram problemas de inveja e isso você pode até descrever em sala de aula. Anote aí. Raquel, por exemplo, você vai perceber isso em Gênesis 30. Ela tinha inveja de forma muito clara e culpou Jacó por causa disso. Tinha inveja dos filhos da sua irmã Lia ou Leia. José, ele enfrentou o problema da inveja que os seus irmãos tinham da veste que ele recebeu do seu pai Jacó, Gênesis 37. Você vê Davi observando na perspectiva bíblica um homem que tinha uma fama extraordinária por causa das suas vitórias entre os filisteus, sendo invejado pelo seu próprio sogro. 1 Samuel 18. Você encontra também o próprio Davi também, tomando Betseba, a esposa de Urias, para si. Isso aqui é a prática da inveja em seu coração ao ponto de levar Urias à morte, segundo Samuel capítulo 11. Judas e os fariseus entregaram Jesus às autoridades por inveja. Mateus 27, versículo 18. Então, dentro da Bíblia, você tem esses casos aqui de pessoas que serviam a Deus, de pessoas que deixaram de servir a Deus, que sofriam também com isso. Então, é um problema visível dentro da palavra. Vamos caminhar então para o terceiro subtópico junto com você. No terceiro, nós vamos trabalhar no primeiro ponto sobre o seguinte argumento: não tenha inveja da pessoa violenta também. No terceiro subtópico, o pastor Marcelo de Oliveira aborda também o capítulo 24 de Provérbios e ele faz questão de escrever nesse capítulo 24, o versículo 1 e 2, onde há uma orientação bíblica. Não tenha inveja dos homens malignos e nem deseje estar com eles. Olha só que orientação bíblica que você tem à luz de Provérbios. O texto também fala sobre a palavra rapina, que traz um significado aqui no sentido de roubos, né? No sentido de violência. Dentro do texto você vê, então, de forma muito clara, um conselho máximo e contínuo para o jovem cristão em não estar
de forma muito prática com amizade com pessoas violentas. Observe o que o texto está dizendo. O texto vai te orientar que o caminho dessas pessoas é um caminho que gera a morte, porque essas pessoas serão então consumidas. Há uma advertência então do sábio em orientar o jovem a não ter amizade com pessoas que não mandam conforme a lei, ou seja, que praticam aí furtos, que praticam então a violência, que praticam então a maldade. A Bíblia também vai apresentar que a inveja ela é vista como um pecado e pode causar, melhor dizendo aqui, prejuízos espirituais e prejuízos também para a tua vida. Que prejuízos são esses? O primeiro deles que você pode também apresentar. A pessoa, quando está muito envolvida na inveja, ela pode perder o foco. Esse é o primeiro prejuízo. Perder o foco daquilo que realmente é necessário. Segundo, a pessoa também pode perder a alegria de viver, porque é consumida pela inveja. Terceiro, ela também pode ter uma doença emocional ou uma doença física também, e que traz também prejuízos espirituais. Então, a Escritura faz questão de dizer, lá em Provérbios 14:30, sobre esse cuidado que o nosso coração e a nossa alma não podem ser guiados pela inveja. E a Bíblia vai nos orientar de forma muito clara como uma ferramenta para tomar cuidado com esses prejuízos, tá? Com esses problemas da nossa geração também. E aí, você concorda com esse assunto que está sendo trabalhado em sala de aula? Se concorda ou não, deixa o teu comentário aqui. A gente quer saber a tua posição também, que pode contribuir com outros professores da Escola Bíblica Dominical que assistem essa aula junto com a gente. Vamos agora para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre o seguinte argumento: o que é o vício da inveja? Chegamos então no segundo ponto da lição. No segundo ponto, é muito importante você realizar a leitura de um versículo bíblico. Provérbios capítulo 4, versículo 23, onde você vai perceber especialmente a orientação de guardar o teu coração contra a inveja. O primeiro subtópico aborda então sobre o conceito inveja. No primeiro subtópico, o pastor Marcelo de Oliveira traz essa abordagem bíblica sobre o conceito inveja a partir do termo latino da palavra. No termo latino, você encontra então a palavra inditere, que significa exatamente essa ideia do olhar com malícia. A Bíblia faz questão de combater a inveja. O texto de Provérbios orienta então ao jovem a não entrar pelo caminho da inveja. A inveja geralmente é considerada a partir da perspectiva da ambição, para obter algo que não é seu, que é uma conquista do outro. Então a Bíblia sempre vai trazer essa orientação para que você não deixe a tua alma ser influenciada pela inveja. Isso pode ser um princípio da tua fragilidade com tendência ao pecado. A Bíblia também diz que a inveja é uma das obras da carne. E aquele que está livre em Cristo não pode ser guiado pela inveja. Na perspectiva bíblica, você vai perceber a orientação de buscarmos então o autocontrole em Jesus, o autocontrole do Espírito Santo e não sermos dominados pelo vício que a inveja gera. A inveja pode ser viciante e quando a gente olha para a perspectiva do vício, o vício se torna escravidão e escravidão é pecado. Observe o que a Bíblia faz questão de dizer: que a escravidão gerada pelo pecado que gera o vício é uma obra da carne. A Bíblia descreve isso de forma muito clara e a Bíblia também fala que esse pecado te afasta da presença de Deus. Olhe para João capítulo 8, versículo 34. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Observe a perspectiva do vício. O apóstolo Paulo também vai reforçar essa ideia. Em Romanos 6:16, ele destaca exatamente essa perspectiva para que não nos tornemos escravos do pecado. A Bíblia nos chama para o autocontrole. O autocontrole ele é causado pela ação do Espírito em nós, o Espírito Santo na nossa vida. Você tem um texto de Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23,
onde você encontra uma passagem bíblica que fortalece no nosso coração o fruto do Espírito para que você então não entre pelo caminho da inveja. E também você precisa conhecer e abordar em sala de aula, em terceiro lugar, a libertação e a renovação pelo Espírito em Cristo. De que maneira? Somente em Jesus nós temos essa libertação da inveja. Olha para o texto de João capítulo 8, versículo 36. Olha para o texto também de Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2 com os teus alunos. O Espírito Santo nos liberta dessa prática maligna e o Espírito Santo agora nos dá uma nova oportunidade em Jesus a partir da ótica do Espírito. Vamos caminhar para o segundo subtópico deste segundo ponto, que aborda sobre o seguinte argumento: a inveja gera também o ódio no nosso coração. Segundo o pastor Marcelo de Oliveira, você percebe que o texto de Gênesis, capítulo 4, versículos 8 ao 14, narra então o episódio bíblico da inveja de Caim contra Abel. E a Bíblia cita essa narrativa bíblica para demonstrar para você que a inveja traz um prejuízo. Esse episódio revela então esse lado obscuro e destrutivo do vício gerado pela inveja. A inveja ela vai nascendo em você quando você então vai alimentando esse vício no seu coração. O conceito do ódio, por exemplo, é gerado pela própria inveja. Em uma perspectiva bíblica, você vai perceber que a inveja vai gerar em você esse afastamento da presença de Deus. Mas a gente precisa destacar alguns princípios que a própria Bíblia fala sobre o ódio. Existe o ódio que é orientado pela Bíblia como um ódio positivo e o ódio negativo. O que é o ódio positivo? A Bíblia fala sobre esse ódio de não aceitar, ou seja, de odiar aquilo que Deus odeia. Não aceitar a prática do pecado. Olha para o texto de Salmos 97, versículo 10. O próprio Deus não ama a prática do pecado. Isso aqui você percebe dentro da Bíblia que nós também precisamos entender isso à luz das Escrituras. Na nossa caminhada, esse tipo de ódio é um ódio que nos leva então à prática da comunhão, E isso é citado na própria Bíblia. Porém, a Bíblia fala do ódio negativo. É esse tipo de ódio gerado pela inveja que a gente precisa tomar cuidado, que é direcionado às outras pessoas. Olha só para o texto bíblico de Mateus capítulo 5, versículo 22. Olha o que o texto diz. Jesus nos ordena que nós nos reconciliemos com os nossos próprios inimigos e para estarmos diante de Deus em adoração. Mateus 5, versículos 23 a 26 também faz questão de falar sobre isso. O agravante da inveja que gera o ódio negativo é esse agravante, então, que gera em você, especialmente, essa perspectiva do ódio gerado pelas trevas em seu coração. Olhe para o texto de 1 João, capítulo 2, versículo 9 e versículo 11 também. O ódio descrito pela Bíblia é o ódio destrutivo, que é considerado como pecado, que procura agora enganar você e gerar no teu coração esse afastamento da presença de Deus. Observe o texto também de Hebreus, capítulo 12, versículo 15, com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Analise comigo também, agora, este terceiro subtópico, que vai abordar sobre o autoexame contra a inveja. Para o pastor Marcelo de Oliveira, ele descreve de forma muito especial a leitura de Gálatas capítulo 5, 19 ao 21, também o texto de Romanos capítulo 13, versículos 13 ao 14 e 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Em particular, a Epístola de Tiago traz essa perspectiva também dos efeitos nocivos contra a inveja a partir dessas leituras. Você pode ler também Tiago capítulo 4, versículos 1 ao 4. A Bíblia faz questão de dizer que o inimigo das nossas almas, ele gera também a perspectiva da inveja no coração das pessoas, a ambição. Tiago capítulo 3, versículos 15 a 16, também traz essa orientação.
Portanto, é crucial que você, como servo e serva de Deus, medite então na palavra, não deixe o seu coração ser dominado pela inveja. O que você precisa observar como cristão? Para livrar o seu coração da inveja, é necessário então que você possa levar em consideração alguns princípios. O primeiro princípio é cultivar especialmente a orientação bíblica do contentamento no teu coração. Aprenda a agradecer a Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 13 ao 11, isso pode te ajudar a vencer a inveja. Também você precisa desenvolver, anote aí, desenvolver o amor ao próximo. 1 Coríntios 13, 4 vai trazer essa abordagem porque o autor bíblico fala sobre o amor que põe para fora, ou seja, expulsa, retira toda inveja do nosso coração. Você percebe também a prática da gratidão como princípio que vai combater a inveja, e você tem também essa renovação da nossa mente pelo poder da palavra, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2 aconselha. Pega esses textos e deixa o Senhor te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Vamos agora para o terceiro ponto, já finalizando a lição. No terceiro ponto, nós vamos proteger-se, então, de forma muito clara, contra a inveja. Chegamos então no terceiro ponto. Vale a pena você ler uma passagem bíblica. A passagem bíblica que eu quero trazer como dica para você está em Gálatas, capítulo 5, versículos 19 a 21, que a inveja é vista como obra da carne. O primeiro subtópico aborda então o seguinte argumento: não deseje o estilo de vida pecaminoso. No primeiro subtópico da lição, nós vamos perceber à luz da palavra que o pastor Marcelo de Oliveira volta a tomar como base Provérbios capítulo 24 para falar a respeito do estilo de vida pecaminoso também. A palavra rapina volta então à cena para descrever especialmente essa ideia de roubos e extorsões praticados por um homem mau. E a Bíblia fala sobre a perspectiva da violência e, ao mesmo tempo, a sua ofensa como um pecado diante da presença de Deus. A prática da violência é desagradável ao Senhor. O ensinamento bíblico vai enfatizar esse relacionamento de forma muito clara com o Senhor. E o texto bíblico também vai exibir que os relacionamentos saudáveis e vitoriosos são aqueles que não te levam para o perigo e para o mal. Muito pelo contrário, mas para próximo de Deus em um relacionamento. O texto de 1 João, capítulo 1, versículo 8, é um texto que você pode estar lendo também, onde você percebe que nós somos pecadores, mas estamos também condicionados a essa natureza pecaminosa, mas em Cristo nós temos a verdadeira libertação. A escravidão do pecado ela vai refletir a esse afastamento da presença de Deus. Romanos 3, 10 e 12 fala sobre isso. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2 diz que quando nós somos conduzidos pelo caminho da inveja, nós estamos mortos diante de Deus por causa da prática do pecado. Somente a reconciliação em Jesus pode agora nos trazer de volta para a presença de Deus. Vamos para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trabalha agora também sobre outro argumento. Não desejo o estilo de vida violento. No segundo subtópico da lição, o pastor Marcelo de Oliveira também nos orienta, agora a partir da leitura de Provérbios 23, especialmente versículo 17, a não desejar para você um estilo de vida violento. O pecado é caracterizado a partir da culpa, a partir dessa incapacidade humana, a partir da nossa condenação para a morte. E o pecado, ele é visto agora como algo que cobra. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 3, capítulo 6, versículo 23. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15 também vai falar a respeito disso. Desde a introdução do pecado na criação, especialmente a partir da ação do inimigo das nossas almas, nós percebemos que fomos afetados pelo pecado. Olhe para Romanos, capítulo 5, versículo 12. Mas em Cristo agora nós somos transformados
por causa da graça de Deus. Romanos 5:21 dá fundamento para isso. E a Bíblia também fala que mesmo que você, como cristão, possa pecar, você precisa entender que somente em Cristo você pode experimentar a verdadeira justiça de Deus, o verdadeiro perdão que te livra dessa condenação do mundo. Para fechar a aula, o último subtópico, que é o terceiro, nós vamos aprender agora a ter um coração sábio. O terceiro e último subtópico aborda agora, a partir da perspectiva do pastor Marcelo de Oliveira, que nós precisamos ter um coração sábio diante do Senhor. Nós precisamos entender, à luz das Escrituras, que um coração sábio gera em nós, especialmente, essa capacidade de ter uma mente justa, benevolente, de uma forma que agrade a Deus. Além do que, a gratidão precisa ser gerada em nós, em nosso coração, como um princípio de honra diante do Senhor. A Bíblia vai orientar os cristãos a viver conforme a ordem que agrada a Deus. Salmo 145, versículos 5 e 6, entra na perspectiva do contentamento. Olhando então para a Bíblia, nós aprendemos que, como jovens cristãos, precisamos então servir a Deus de todo o coração e adorando ao Senhor para todo sempre. E que essa palavra possa poder edificar você, que você ministre uma aula de excelência com esses princípios, junto com os teus alunos em sala de aula. Aproveita e também me segue no Instagram, @JandersonNascimento, e que Deus te abençoe para a glória e honra do Senhor. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero já trazer para você a próxima lição do próximo trimestre, onde nós vamos abordar um texto do pastor Eduardo Leandro Alves, um material de excelência, que fala sobre a verdadeira religião, onde nós vamos estudar a Epístola de Tiago. Esse texto já está em minhas mãos. Orem por nós para que o Senhor me capacite para ministrar essa aula para você e para que você possa ser edificado já em 2025. Logo, logo vou estar gravando as aulas aqui. Quero indicar para você também a lição Ensinador Cristão, essa revista extraordinária, que traz um artigo muito bom sobre as contribuições pneumáticas para a aprendizagem. Um material extraordinário para a sua edificação e que Deus em Cristo possa te abençoar através dessa aula, através desse trimestre e até a próxima lição, que será a lição de número 12, onde nós vamos abordar sobre proteger o teu coração contra os vícios. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.